Ótimo dia para vocês. Um dia incrível, onde exatamente agora estamos entrando no nosso ano novo astrológico. Isso é massa demais. Então, seja muito bem-vindo. As pessoas estão chegando e já estamos nessa vibração do ano novo astrológico. Quando nós falamos em ano novo astrológico, nós falamos do Sol mais uma vez em 0 graus, 0 minutos, entrando em Áries, na casa 1. Isso é incrível porque nós estamos mais uma vez, nesse 20 de março de 2025, marcando um novo ciclo e sendo um momento de renovação em nossas vidas. Eu sou extremamente apaixonado por astrologia. E desde quando a astrologia ela entrou na minha vida, há anos atrás, eu pude de fato entender e compreender que nós estamos sendo regidos por forças maiores. Forças essas que foram construídas há milhões de anos atrás. Já estou aqui com a mesa, preparação do mapa astrológico, para que a gente possa reparar, né? A gente possa reparar, de fato, o nosso ano novo astrológico. Já estou aqui com o meu pêndulo, minhas sementes, para que a gente possa aproveitar esses primeiros momentos e primeiras frequências da astrologia sobre nossas vidas. Então a gente está falando de um momento de renovação. E esse é um instante de início, né, de ação, de liderança e novos começos com o Sol diretamente no ponto de partida do zodíaco, na casa 1, que reflete a nossa identidade e como nós nos apresentamos ao mundo. É de extrema importância que nesse momento a gente possa canalizar essa força, estando sintonizado com essa realidade que potencializa a nossa identidade, quem nós somos e como nós podemos nos manifestar em relação ao nosso ano novo astrológico. Geralmente, quando entramos no dia 1º de janeiro, nós fazemos nossos pedidos. Muitos fazem promessas. Vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar com isso, vou parar com aquilo. Quando de fato e na verdade, o nosso alinhamento cósmico e planetário é hoje, dia 20 de março, dependendo do ano, dia 19. Às vezes pode até acontecer no dia 18, mas geralmente entre o dia 19 e também o dia 20 de março, quando o nosso Sol ele entra para todos nós aqui do hemisfério sul, entra na casa 1, em Áries. E isso é maravilhoso, porque é nesse momento que nós conseguimos projetar aquilo que nós queremos para a nossa identidade. E quando nós falamos de identidade, nós também falamos de posicionamento. Como nós vamos projetar a nossa identidade para o mundo, para tudo ao nosso redor, e como nós vamos escolher nos posicionar diante das situações, diante do mundo, diante da nossa realidade. Então, identidade e posicionamento caminham juntos. E é nesse momento que nós temos que projetar as nossas melhores intenções para esse alinhamento planetário, para esse alinhamento cósmico e principalmente para o Sol, que nessa força ascendente nos traz agora, a partir de agora, às 6 horas da manhã e 2 minutos, a entrada em um novo ciclo, em uma nova jornada, em um novo portal que se abre para todos nós. Quando nós falamos do Sol entrando em Áries, né, a 0 graus, em Áries, na casa 1, nós estamos falando de um signo de fogo, um signo de ação, potencializado por essa força do Sol, que traz para nós a energia de renovação, de renovo, de entusiasmo. Então aqui nós percebemos que, ao trilharmos uma jornada das 12 casas até este momento, geralmente estamos cansados. Geralmente podemos até estar exaustos diante dessa realidade que nós lutamos, batalhamos, trabalhamos, nos dedicamos. E nesse momento o Sol nos traz mais uma vez o brilho, a iluminação, o fortalecimento
para um novo ciclo, para uma nova jornada, repleta de entusiasmo em relação aos nossos planos, aos nossos projetos, à nossa identidade, que já não é mais a mesma. Você concorda comigo que a cada ano nós não somos mais os mesmos? Nós somos adaptados a novas realidades, a novas sensações, a novas emoções, a novos pensamentos, a novos projetos. E quando nós trilhamos a jornada das 12 casas, nós nos deparamos com um momento de olhar no espelho novamente e amadurecermos em relação a tudo aquilo que nós éramos, somando com aquilo que a partir de agora somos. Então, o Sol ele traz essa energia, potencializando aquilo que nós somos nesse momento. E em relação à casa 1, isso vai refletir no nosso eu, no nosso corpo, na nossa aparência, nos nossos impulsos para este autodesenvolvimento. É como nesse momento o Sol entregasse uma nova bagagem, novas ferramentas, e nos desse um empurrãozinho dizendo, agora vai fluir novamente. Então, segue seu caminho. É o momento de começar novos projetos, se concentrar no que é importante para a nossa essência. Como esse é o nosso primeiro signo, é uma ótima oportunidade para que eu, você, nossos planos, nossos projetos possam iniciar um novo ciclo com a ideia de autossuperação. Quando nós falamos da deidade que surge com o Sol nesse ano novo astrológico, nós associamos o Sol à deidade Ra, do Egito, ou até mesmo Zeus, da Grécia, Júpiter, em Roma, Shiva, na Índia. No momento do Sol em Áries, a energia do Deus Sol nos impulsiona mais uma vez para ações criativas, mudanças e novos começos. Olha só quantas deidades nos abençoam neste momento, não é mesmo? Desde o Egito a Roma, de Roma à Grécia, nós estamos recebendo a força dessas divindades, dessas deidades, que ainda ligadas a povos distintos, distantes, ainda nos influenciam a um renovo, a um recomeço. Então, nesse momento, nós vamos fazer a reparação do mapa astrológico, que está aqui diante de mim, depois eu mando uma foto para vocês, em relação ao Sol. Vamos colocar aqui a sementinha no Sol. Vamos colocar aqui a sementinha em Áries. Deixa eu dar uma recapitulada aqui no mapa. Ele está em aspecto de trígono com a Lua. Vamos colocar aqui o aspecto de trígono na escrita estelar, que vai fazer toda essa reparação do mapa astrológico. Então, quando nós falamos desses aspectos, nós falamos que o Sol ele está em sintonia, em cruzamento energético e troca vibracional. Ora, pode nos favorecer, tornando esse aspecto fluido. As coisas acontecem de forma mais leve, manifestam de forma direta, sem nenhuma intercorrência ou bloqueios. E, às vezes, esses aspectos podem estar dificultando esse trânsito, gerando ali uma certa interrupção ou bloqueios vibracionais, impedindo que aquela força se manifeste de alguma forma. O Sol ele está em aspecto, em conjunção com Vênus, em Áries. Isso dá uma energia voltada para a harmonia, para o amor próprio, em busca de beleza em todas as suas formas. Um nível muito profundo. É uma ótima oportunidade para mim, para vocês que estão aí do outro lado, para buscar refazer essa beleza, essa percepção de brilho, essa manifestação de amor próprio e dessa forma atrair essa relação, gerando assim uma ideia de crescimento pessoal a nível emocional em relação ao carinho e o acolhimento que nós temos por nós mesmos. É o momento de se reconectar com o nosso espelho, resgatando a nossa essência, o nosso brilho, esse amor. O Sol ele também está em conjunção com Mercúrio, porém Mercúrio está retrógrado. Quando a gente fala de Mercúrio, a gente fala da comunicação. Embora potente nesse momento, que nós estamos acabando de iniciar
o nosso ano novo astrológico, ela pode ser revisada, ela pode ser reestruturada. Então, Mercúrio nos pede cautela, sabedoria nas comunicações ao longo desse ano. Mercúrio, como está retrógrado, ele pode indicar ajustes ou resoluções a respeito de ideias, projetos. Portanto, o nosso foco deve ser na reflexão e no autoconhecimento. Já parou para pensar que a nossa comunicação ela é base e alicerce para tudo aquilo que nós vamos construir? E se Mercúrio está sendo potencializado pelo Sol, porém ele está retrógrado, nós podemos tropeçar nas próprias palavras. Então, muito cuidado com acordos, com parcerias, com aquilo que você fala, com a sua palavra, porque ela pode ter um peso enorme ao longo desse ano. Então, muita cautela naquilo que se fala. Pensa, reflita, ancora esse sentimento, raciocina se de fato é isso que você quer, e aí depois disso você projeta essa vibração e essa comunicação a tudo e a todos ao seu redor. Então vamos trabalhar aqui também o elemento fogo do Sol e essa reparação desse elemento também em nossas vidas, tá certo? E agora a gente vai falar da Lua, que está a 6 graus de Sagitário, na casa 9. Quando nós falamos da Lua em Sagitário, nós estamos falando da posição que traz um desejo de liberdade emocional. Nós estamos falando de viagens, expansão de horizontes, é um convite à busca pela verdade, pela exploração de novos territórios. Nós falamos isso da Lua porque a Lua está na casa 9. E a casa 9, ela lida com essa filosofia, com viagens longas, expansão da consciência. Aqui é uma busca por significado mais profundo e uma conexão com o todo. É bacana nós falarmos sobre o Sol e a Lua, porque o Sol é todo o nosso projeto de existência. É a manifestação da nossa identidade, do nosso eu. O Sol, ele pega todo esse plano, todo esse projeto e compartilha com a Lua. A Lua, ela vai modelar, ela vai alinhar essas frequências, ela vai alinhar essas energias a serem manifestadas. E quando a Lua começa a modelar isso, ela traz para este ano essa filosofia de buscar uma expansão de consciência, mas também de experienciar novas realidades em outros países ou em outros estados distantes de onde você mora. Então, esse ano convida a viagens, principalmente viagens onde você vai agregar valor à sua consciência. Um curso, uma palestra, um treinamento, uma experiência espiritual e cósmica que agregue valor à sua consciência. Isso é maravilhoso. Rodrigo, seremos abençoados também por outras deidades, assim como o Sol? Também. A Lua ela está relacionada a Hécate, da Grécia, a verdadeira alta magia, a Osíris, no Egito, e a Selene, também na Grécia. Esses arquétipos, eles proporcionam a sabedoria interna e a conexão com a magia. Potencializa a nossa sensibilidade, a nossa intuição e a abertura para explorar territórios desconhecidos. Olha só as deidades nos projetando para longe, para outros países, para outros territórios, explorando assim aspectos de experiência, de uma jornada, de conhecer novas pessoas, de lidar melhor com nossas emoções e as experiências que nós agregamos valor à nossa existência e à nossa vida. Isso não tem preço, né? Então, se você ainda não planejou a sua viagem para esse ano, planeja. Logo, desde cara, logo agora, nesse ano novo astrológico, já planeja aí suas viagens, a visita a um parente em outro estado distante, a um familiar, ou até mesmo a um cruzeiro que vai passar por vários países, né? Dando a oportunidade de você conhecer pessoas e absorver sabedoria para a sua vida. Nós estamos falando de aspectos como o trígono com o Sol. A Lua em Sagitário, ela vai trazer essa frequência, esse aspecto de trígono harmoniosamente com o Sol em Áries, trazendo essa energia fluida,
positiva, leve, de expansão e de prosperidade. Quando nós falamos de trígono com o Sol em relação à Lua, esse aspecto é perfeito para que a gente possa iniciar novas aventuras emocionais e também espirituais, pois há um equilíbrio entre o interno, a nossa essência, e como nós nos relacionamos com o externo, tudo ao nosso redor. Isso é de extrema importância. Pega um caderninho, uma caneta, faça seus planos, os seus projetos e projete tudo isso para o Sol nesse momento. Então vamos colocar aqui a semente da reparação do mapa astrológico na Lua, outra semente na escrita estelar de Aldebaran da Lua, com esse aspecto de sextil. Deixa eu só confirmar aqui no mapa o aspecto. Trígono. Então, já temos aqui a sementinha de trígono, não preciso colocar de novo. Já estamos trabalhando toda essa vibração aqui na casa 1 de Áries. Isso é muito importante. E aqui agora nós vamos trabalhar a casa 9, que é onde está a Lua, né? Deixa eu confirmar, casa 9, 6 graus, 21 minutos de Sagitário. Então nós vamos colocar aqui uma sementinha na casa 9, em Sagitário. Outra semente na escrita de reparação do mapa astrológico da casa 9 de Sagitário. Tá certo? E vamos colocar outra semente no signo de Sagitário para repararmos qualquer influência obstruída, tornando ela fluida, e as mais fluidas potencializando para trazer novos resultados. Agora no nosso mapa, nós vamos para a parte ascendente. O nosso ascendente está em 27 graus de Peixes, em 32 minutos. E quando nós trazemos esse ascendente à tona, nesse ano novo astrológico, nós percebemos que o Sol, ele cria todo esse projeto de vida, compartilha com a Lua, que vai modelar, ela vai alinhar as frequências e vibrações, e quando tudo isso está alinhado, ela compartilha com essa força ascendente. E esse signo ascendente em Peixes traz essa modulação vibracional ligada à espiritualidade. Ainda que esteja conectada ao terceiro decanato de Peixes, já entrando também logo após em Áries, nós trazemos essa força espiritual em conexão com a força da ação, da manifestação em nossas vidas. Então esse ano nos convida a uma espiritualidade ligada à ação. Nós, nesse último ano de trânsito das 12 casas astrológicas, nós adquirimos bagagem. Nós experienciamos o conteúdo e o conhecimento para que nesse momento a gente possa colocar em prática as nossas ações espirituais. Colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, seja com a MQ Nova Era, seja com a magia, seja com a filosofia, seja com a religião, seja com qualquer caminho ligado à espiritualidade e universalidade. Esse ano nos convida a colocar em prática preces, decretos, mantras, velas, defumações, espiritualismo, universalismo, sua fé, sua mediunidade, coloque em prática. O ascendente traz isso à existência do nosso plano físico através de manifestações e ações. Esse é o verdadeiro convite para essa realidade. E depois do ascendente, nós vamos analisar Mercúrio retrógrado em 7 graus de Áries na casa 1. Mercúrio retrógrado em Áries, ele pode trazer diversos desafios na nossa comunicação. Por isso que a gente precisa estar atento ao que falamos, quando falamos e para quem falamos. Aqui nós teremos diversos momentos ao longo do ano de conflitos em relação à comunicação, seja com a liderança desse planeta, seja em relação aos nossos líderes, mas de uma visão microcósmica para nós, temos que tomar cuidado com fofocas, intrigas, que possam gerar prejuízos, brigas, intrigas e assim por diante. Aquilo que talvez você tenha falado no ano passado, em um outro momento do passado, pode vir à tona, confrontando e cobrando você.
em cada palavra liberada. Então, nesse ano astrológico, ano novo astrológico, cuidado com o que você fala e para quem você fala. Algumas pessoas já podem estar percebendo essa energia de fofoca, de intriga, de disse-me-disse. Cuidado e se afaste disso. Porém, também é um bom momento para que a gente possa revisar e pensar nossas decisões, os nossos planos a curto, médio e longo prazo, planos que muitas vezes a gente faz com muita rapidez, passa pela nossa mente com muita velocidade e a gente acaba planejando coisas que talvez nesse momento não façam tanto sentido mais. Então, repensar os nossos planos, repensar as nossas decisões é de extrema importância antes de agir. A retrogradação geralmente nos convida a revisar aspectos da nossa vida, principalmente aqueles que estão ligados à nossa comunicação, viagens, aprendizados e assim por diante. Como está na casa 1, então isso pode afetar nossa identidade, a nossa forma de agir e de expressar todas as energias dentro de nós. Então perceba, o Sol ele fala sobre identidade. Identidade nos convida a um posicionamento. Mas esse posicionamento, ele pode ser danificado ou então até alterado por aquilo que nós falamos. Então, cuidado com a comunicação. Vamos colocar aqui mais uma sementinha em Mercúrio e também na escrita estelar de Aldebaran, de reparação de Mercúrio. Vamos trazer essa restauração dessa frequência. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Está retrógrado. Deixa eu confirmar no mapa aqui, mas está tudo certinho. Mercúrio retrógrado. Aspecto de trígono já está posicionado. E aqui nós temos também um aspecto a ser trabalhado. Ok. Bom, então já fica as dicas aí para Mercúrio, né? Está aí na casa 1, em Áries também. Uma coisa bacana de se falar é que, assim, quando o Sol ele se manifesta e ele transita em todas as casas astrológicas, ele sempre vai ter dois parceiros, aqueles que estão mais próximos a essa energia, que é Mercúrio e Vênus. Então, todo mapa astrológico, o Sol vai indo e Vênus e Mercúrio vai sempre estar ali, uma casa para frente, ou na mesma casa, ou uma casa para trás. Tá bom? São parceiros, sempre vibrando essa mesma energia e essa mesma vibração. Quando nós falamos de deidades ligadas a Mercúrio, nós falamos de Hermes na Grécia, próprio Mercúrio em Roma. Ambos regem essa ideia de comunicação, essa manifestação mental, a projeção do nosso corpo mental para tudo aquilo que nós queremos ao nosso redor. Embora seja um momento retrógrado, a energia de Hermes nos desafia a reorganizar, a aprender com nossos erros do passado e aprimorar a nossa comunicação interna, como a gente se comunica com a gente, e aprimorando essa comunicação interna, podemos nos comunicar melhor com todos aqueles ao nosso redor. Então, Mercúrio ele traz uma conjunção com o Sol e com Vênus, né? Às vezes é uma conjunção e às vezes eles só estão próximos, mas nesse caso há uma conjunção com o Sol e com Vênus. E quando a gente traz essa conjunção com o Sol, torna a comunicação mais autêntica em relação à nossa identidade. Essa autenticidade criativa é de extrema importância para nós. E essa energia de Vênus aumenta o apelo para expressar os nossos sentimentos, a nossa emoção, o amor, a harmonia nas nossas palavras, na forma que a gente se comunica com a gente e com o outro. E isso é de extrema importância porque é preciso atenção redobrada para evitar mal-entendido, para má interpretações, e isso se transformar numa bola de neve que volta contra a gente em algum momento. Mercúrio retrógrado aqui, ele pede uma reflexão antes de agir, tá certo? Então, tudo certinho, deixa eu confirmar aqui os aspectos de Mercúrio. Pronto. E agora a gente vai entrar em Marte, dando continuidade a
a ordem e o direcionamento dos planetas, segundo a análise da astrologia estelar. Né? Que isso fique bem claro, porque muda a interpretação e a ordem, né? De planetas para planetas, de astrologias para astrologias. A nossa é a astrologia estelar, com uma visão universalista, conectadas às deidades, à espiritualidade e também a toda uma visão, né, ligada a vidas passadas, a questões kármicas e outras coisas mais. Então, quando a gente faz análise de Marte em 7 graus de Sagitário, na casa 11, nós percebemos que Marte em Sagitário, ele traz a energia e a ação para a casa 11. A casa das amizades, a casa dos projetos coletivos, das parcerias. Marte aqui pode nos impulsionar a lutar por ideias e causas sociais, principalmente aquelas que nós já fazemos como a Cura Planetária Brasil na MQ Nova Era. Ele vai nos impulsionar a potencializar essas ideias e a lutarmos por isso com parcerias, entusiasmos, convidando mais e mais pessoas para esse projeto cósmico. Mas também a causas sociais ligadas à nossa missão, né, de plantar árvores, de limpar rios, praças e outros projetos sociais que podem estar mais conectados a você e à sua particularidade. A energia que Marte nos traz é extremamente vibrante e positiva para grandes desafios e iniciativas coletivas, em grupo. Nós trazemos aqui a bênção, a potencialização de algumas deidades. Ares, na Grécia, Marte, em Roma, Thor, nessa linhagem mais nórdica, principalmente nossa, né, ligado ao comando de Aldebaran de Touro. São deuses da guerra, que num contexto de Sagitário, nos convidam a lutar pelas nossas crenças, pelos nossos ideais, expandir assim nossos entendimentos em meio da ação e da aventura. Nós geralmente entramos ano após ano com aquela energia mais mórbida, mais morna. Aqui não, aqui nós somos convidados a aventuras, a romper limites internos e externos para desbravar o mundo e novas experiências ao nosso redor. Isso nos projeta a experiências distantes, a viagens, a realidades fora da nossa zona de conforto. Aqui nós temos alguns aspectos em quadratura com Mercúrio. A quadratura com Mercúrio de Marte pode criar conflitos na comunicação, especialmente em questões que envolvem grupos, coletivos, amizades, projetos que envolvam terceiros. Pode haver mal-entendidos ou desafios na forma de comunicação em relação aos próprios ideais. Então perceba que isso já está acontecendo, né? Os presidentes não conseguem se comunicar. Os ideais passam a ser mais mesquinhos. O pensamento não é coletivo, não é no bem comum da humanidade ou do próprio planeta. As palavras parecem que não se encaixam. E tudo isso por conta desse aspecto de quadratura. Então aqui nós vamos colocar mais uma semente agora em Marte, né? Vamos trabalhar aqui essa frequência de Marte. Vamos trabalhar também a casa 11, que já está com sementinha e tudo mais. Bom, essa vibração, ela traz essa atenção em relação a tudo isso que nós estamos fazendo. Tá? Eu só vou voltar aqui em Vênus, porque eu acabei pulando Vênus, né? Então, Vênus está a 4 graus e 19 minutos, retrógrado, na casa 1, em Áries. Então, quando a gente fala de Vênus em Áries, nós falamos de tudo aquilo que nós podemos fazer, trazendo ações que tragam essa ideia de autocuidado, de valorizar o amor próprio, de nos colocarmos em primeiro lugar. Agora é hora de agir em prol de você mesmo, da sua própria essência, se colocando em primeiro lugar nas relações. Muitas das vezes a gente se preocupa tanto com o outro, nossos parentes, amigos, pessoas ao nosso redor,
e nós nos esforçamos tanto para auxiliar o outro, e ao longo dessa jornada nós perdemos brilho, nós perdemos um pouco da nossa essência. E Vênus, ela traz essa ideia de nos colocarmos em primeiro lugar, de termos ações construtivas, valorosas, que fortaleçam a nossa expressão, porque ela está bem pertinho do Sol. O Sol nos convida a expressar a nossa identidade, potencializando esse brilho, essa essência, esse reconhecimento da nossa própria vibração. E isso é de extrema importância. Então, se coloque em primeiro lugar, absorva essa força de Vênus, potencializada por essa força do Sol nesse ano novo astrológico, tá bom? E agora nós vamos para Júpiter. Júpiter em 14º grau de Gêmeos. Estamos aí no segundo decanato. A casa 3. Júpiter em Gêmeos, nós estamos falando que indica um foco expansivo na comunicação. Então lembra-se, né? O Júpiter é aquele acelerador cósmico. Ele é um carro sem freio, ele se lança. Então muito cuidado para não se lançar em comunicações que fluem sem raciocínio, que acontecem e se manifestam em meio a fofocas, intrigas, que geralmente a gente acaba não pensando naquilo que a gente está falando. Porque ele vai trazer uma expansão em relação a essa comunicação, tanto boa quanto desafiadora. Esse aprendizado e conexões intelectuais é de extrema importância. Então se lance nos aprendizados, nas experiências, nos cursos, nas palestras, nos treinamentos, porque Júpiter, ele nos conecta a grupos, a pessoas, a relacionamentos ligados a egrégoras e essa parte intelectual. Ele está na casa 3, que rege como nós nos comunicamos e como também absorvemos essas informações. Então, Júpiter está a 14 graus e 19 minutos de Gêmeos, na casa 3, que também é a casa das parcerias, dos pequenos negócios, das pequenas sociedades. Então, esteja atenta a essas comunicações e como você estabelece essas parcerias, como você estabelece essas sociedades, esses pequenos contratos. É de extrema importância. As deidades que abençoam e potencializam essa força sobre nós nesse ano novo astrológico é a deidade Zeus da Grécia, Júpiter em Roma, e Júpiter traz sabedoria e expansão no campo da comunicação e do aprendizado. Momento ideal para a leitura, momento ideal para absorver esse momento de introspecção, porque nós estamos entrando no outono, né, no solstício de outono. Então nós estamos aqui trabalhando essa energia de autoanálise, de autocura, de refazimento, de fortalecimento intelectual. Isso é de extrema importância. Júpiter, ele traz um aspecto de oposição com a Lua. Então a oposição com a Lua indica que, embora haja uma vontade de expandir os nossos horizontes intelectuais, mentais, pode haver um certo conflito entre a razão e a emoção. Aqui a gente começa a fazer conta, né? Será que eu vou? Será que não vou? Será que o meu dinheiro dá? Será que não dá? Será que é o momento certo? Por que eu não deixo para depois? Então a nossa razão e a nossa emoção vão estar em oposições, gerando conflitos profundos, internos, que muitas vezes pode impedir que a gente aproveite oportunidades incríveis. Pode ser um momento de buscar o equilíbrio entre o que sentimos e o que a gente pensa, tá bom? Então vamos trazer aqui uma semente para Júpiter, a escrita estelar de Aldebaran, para restaurar esse aspecto, este planeta, esta casa 3 em Gêmeos, e também vamos trabalhar aqui esse aspecto de oposição, minimizando ao máximo esses conflitos que possam gerar nesse mapa astrológico do ano novo que se inicia agora, né? Então agora a gente vai analisar Saturno. Então a gente vai para Saturno. Saturno está em 23º grau, já no finalzinho do 3º decanato, em Peixes, casa 12. Nós estamos falando de Saturno em Peixes, na casa 12,
ou no início, né, do terceiro decanato, um período de reclusão. Então, Saturno vai trazer essa ideia mais conectada ao nosso interior. Muito cuidado para não se reprimir, tá? Porque às vezes Saturno nos traz essa visão de maturidade, de limitações, de reclusão, e isso pode impedir que a gente vivencie diversas realidades, diversas situações ao nosso redor. Então, Saturno está pedindo aqui uma revisão espiritual, onde nós vamos enfrentar nossos próprios medos, as nossas limitações. Aqui, Saturno nos convida a superar os bloqueios e limitações ocultas que a gente vem acumulando ao longo dos nossos últimos anos, para que a gente possa, de fato, crescer espiritualmente, porque essa é a influência de Peixes, né? Peixe traz essa conexão com a espiritualidade, com a universalidade e assim por diante. Então, antes de falar sobre as deidades, vai pegando o seu cafezinho aí, né? O meu tá aqui. Pega aí o seu cafezinho, vá fazendo suas anotações. Nós estamos gravando esse encontro aqui com vocês, então depois eu vou colocá-lo no YouTube, para que todos vocês possam assistir e receber todas essas análises. As frequências da reparação do mapa é somente para vocês, para os pedidos que vocês apresentaram. Depois eu vou mandar uma fotinho, né, de toda a mandala astrológica que a gente fez, de toda essa reparação do mapa astrológico, através da mesa quântica, reparação do mapa astrológico, que, se eu não me engano, é a única técnica que faz essa reparação do mapa. Nós temos diversos aspectos desafiadores no nosso mapa natal ou na nossa revolução solar, principalmente no mapa, né, do ano novo astrológico, e que a gente vai analisando, e a gente refaz, repara, restaura esses aspectos desafiadores e potencializa os aspectos que estão fluidos, positivos. Então, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, essa é a única tecnologia de reparação do mapa astrológico no mundo, como a Rita colocou aqui, né? Única no mundo. Eu também não vi outra ainda. Então nós seremos abençoados por toda essa frequência, né? Então, quando a gente fala das deidades conectadas a Saturno, nós estamos falando de Cronos na Grécia, o deus do tempo e das lições kármicas, que exige o enfrentamento de nossas sombras e limitações, gerando aquilo que Saturno nos traz, maturidade, para lidar com todas essas situações e não reprisarmos, repetirmos as mesmas coisas nesse momento. Saturno, ele fala assim para você, olha, se conecta com a sua espiritualidade, com a sua sensibilidade, com seus guias, com seus mentores, faz uma retrospectiva, amadureça e não erra mais. Sabe, todo ano você vem tropeçando nas mesmas coisas. Para com essa bobeira. Aproveita o que a vida tem de melhor para te oferecer, porque senão você a todo instante vai estar conectado com todas essas situações de sombra, essas situações de limitações, essas situações kármicas e assim por diante. Acorda para a vida. Esses aspectos de tensões internas em relação a Saturno em Peixes pode desafiar a conexão com o mundo espiritual e trazer lições difíceis para a humanidade, mas necessárias para o nosso amadurecimento no processo de autoconhecimento. Então vamos colocar aqui sementinha, né, em Saturno. Espera aí. Vamos colocar aqui a sementinha no planeta Saturno, na escrita estelar de Aldebaran de Saturno. Deixa eu ver aqui no mapa os aspectos que estão sendo trabalhados. Pronto, já está posicionado ali a oposição e tudo mais. Bom, agora nós vamos para Urano. Nós vamos trabalhar aqui Urano nesse momento. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa de novo. Então a gente tem aqui Urano a 24 graus, 15 minutos de Touro, na casa 2. Urano, ele vai trazer uma visão em relação a rupturas. Nós precisamos muitas vezes nos libertar de padrões ligados à nossa parte financeira, aos nossos bens, aquilo que nós estamos construindo para a nossa vida de alguma forma.
Então, Urano ele traz essa visão de quebrarmos aquilo que nós construímos de forma negativa e que nos impede de crescer. É derrubar o muro de Berlim. É lutar contra tudo aquilo que nos reprime, nos oprime e nos limita. Em conexão com uma consciência universalista que nos projeta para uma nova realidade, nos projeta uma nova conexão com o nosso material ou com as nossas conexões com a prosperidade, com nossas cocriações e com aquilo que nós queremos para a nossa vida financeira, aquilo que nós queremos alcançar em nossas vidas. Deixa eu fazer uma anotação aqui, né? Então, nós estamos lidando aqui com Touro, a casa 2, em Urano. Então, deixa eu só fazer uma anotação para depois colocar ali na nossa mandala astrológica. E aí a gente vai colocar essa vibração toda na nossa mandala astrológica, que aqui já entra mais a questão dos nossos pedidos, e na parte financeira, na parte monetária, na parte dos nossos bens, e assim por diante. Quando a gente fala de Urano, a gente está falando de um dos planetas mais fascinantes e disruptivos do nosso sistema solar. Tanto na astrologia quanto na astronomia, né, nós estamos falando de algo extremamente intenso e profundo. Quando a gente fala de astrologia estelar, e a gente vai falar da astrologia estelar, né, Urano representa inovação, revolução e quebra de padrões. Então, para pensar, dentro dos seus planos, dentro dos seus projetos, dentro das suas metas que você quer para esse novo ciclo, para esse novo ano novo astrológico, né? Os seus planos, os seus projetos, o que precisa de inovação? O que você precisa mudar? O que você precisa romper? Quais são os padrões que você precisa quebrar para alcançar algo novo ou algo maior? Ele está regendo o signo de Aquário. E sua energia está profundamente ligada à liberdade, ao pensamento progressista, à originalidade, à mudança súbita e inesperada. Então, se você não faz um vídeo, se você não apresenta, se você não divulga o seu trabalho, se você fica ali só na zona de conforto, então, Urano ele vem para romper esses padrões, para convidar você, de fato, a ir além da sua zona de conforto, né? Ao contrário de outros planetas, quando a gente fala de Urano, Urano ele tem uma órbita extremamente inclinada, o que reflete a sua natureza de rebelde, imprevisível. Ele também é conhecido como o planeta da surpresa. Então, para que você não tenha surpresas desagradáveis ao longo deste ano, se antecipe, se prepare, se organize, busque, né, estar alinhado ao seu propósito, à sua missão de vida, aquilo que você faz por amor. Então, vamos colocar aqui, já tem uma sementinha em trígono, então eu não preciso colocar, então ele está extremamente bem aspectado, né, em trígono, ali conectado tanto com o nodo sul, quanto a parte descendente, quanto ao nodo norte, quanto a Saturno, em sextil, ele está bem aspectado, mas é necessário que você possa ousar mais em relação ao seu campo de conquistas, dos seus bens, a galgar novas posições profissionais, um novo momento financeiro. Então, vá em busca disso, tá certo? Vamos agora para Netuno. Netuno está em, deixa eu dar uma olhada aqui, 29 graus de Sagitário na casa 12. Netuno em Sagitário na casa 12, ele trata de buscar o plano espiritual e do desenvolvimento da nossa visão além da realidade física, além da nossa realidade imediata, além daquilo que está ao nosso redor e o que nossos olhos podem alcançar. Há uma busca por um propósito muito mais alto e por compreensão além do mundo físico. É o chamamento, o chamado, a convocação para irmos transcender a matéria e as ilusões do mundo físico. Quando a gente fala de uma deidade conectada a Netuno, nós falamos de Poseidon, nós falamos de deidades ligadas à água,
né, de certa forma. E Poseidon está ligado à Grécia, deus dos mares e das profundezas, ligado ao inconsciente coletivo e aos nossos sonhos, aquele aspecto mais intuitivo. Então, esteja conectado, através de Netuno, à busca por algo a mais nesse ano astrológico. Tudo aquilo que é financeiro, tudo aquilo que é dinheiro, monetário, prosperidade, Netuno ele traz que é a consequência de um bom trabalho realizado. É a consequência de estarmos em sintonia com a nossa espiritualidade, com aquilo que vai além da matéria. Então, se você estiver numa boa vibração, alinhado com seus guias e mentores e com o universo de forma expansiva, com toda essa sensibilidade, essa intuição que te conduz, que te direciona, certamente será um ano de muita prosperidade. Nós temos aqui aspectos de sextil com Plutão, e o sextil com Plutão ele traz uma oportunidade de transformação espiritual profunda, regeneradora, promovendo conexões mais íntimas com os mistérios da vida, com a alta magia. Inclusive, já deixo aqui para vocês que estão aqui ao vivo comigo, quanto também o convite para todos aqueles que vão ver esse vídeo para fazer parte da nossa alta magia, do nosso grupo que se chama Conclave. Ali nós estudamos alta magia de forma prática. Então, se você quiser fazer parte do nosso Coven, então eu já deixo aqui um convite que ainda dá tempo de você adentrar. E é isso que Netuno nos convida, né? A uma experiência que vai além do mundo físico. Um contato, um desenvolvimento, uma visão além dessa realidade imediata. Então vamos colocar aqui sementinha, né, em Netuno, na escrita estelar de Netuno. Vamos colocar aqui uma semente no sextil, no aspecto de sextil, na escrita estelar de sextil, né? Vou ver aqui onde está Netuno. Netuno está em Sagitário, então não preciso colocar a sementinha nele, nem na escrita estelar de Sagitário. Tá tudo certinho aqui na reparação do mapa astrológico, tá? Então vamos agora para Plutão. Então Plutão, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, né? Plutão está a 3 graus de Aquário, 20 minutos, casa 11, com aspectos de sextil. Então vamos dar uma analisada aqui em Plutão. Plutão em 25 graus, 25º grau de Libra, na casa 7. Vou dar uma olhada aqui. Plutão, casa 11, tá? Então aqui a gente vai trabalhar Plutão em Aquário com a ideia de renascimento. Plutão ele traz aquela enfatização em transformações profundas em relação a como nós nos posicionamos em relação à maturidade intelectual, psicológica e mental, as experiências que nos convidam a ir além da nossa realidade e do nosso conforto, e assim por diante. Plutão ele traz a visão de expansão consciencial, mas ao mesmo tempo a necessidade de deixar no passado aquilo que é do passado. Nós precisamos morrer para renascer, desfazer algo negativo para reconstruir algo positivo, nos libertar de padrões psicológicos que nos aprisionam para renascer de forma livre, com uma nova amplitude e uma nova visão de uma realidade que nos convida a expandir. Isso é de extrema importância. Plutão ele traz a manifestação nesse momento e a energia da deidade Hades na Grécia, Plutão em Roma, o deus do submundo, que rege transformações profundas em nossa essência e pode indicar uma jornada de renovação em nossas formas de enxergar a parte intelectual, mental, expansiva em relação às nossas limitações, pedindo um refazimento, morrer e renascer a nossa parte intelectual e como nós enxergamos o mundo de alguma forma, né? Então Plutão ele traz esse renovo neste momento. Quiron a 21 graus de Áries e 37 minutos,
em aspecto de trígono com o nosso meio do céu, em Sagitário. Nós estamos falando de Quirón com aquela visão de o curador ferido. Nós muitas vezes acabamos curando o outro e nem sempre a gente consegue se curar. Quirón, na casa 1, em Áries, ele fala sobre a cura da nossa própria identidade, a cura da forma que nós nos expressamos e queremos, de fato, nos expressar sem as limitações, sem os ganhos secundários, sem as crenças limitantes, sem as influências de tudo aquilo que está ao nosso redor, gerando esses conflitos internos, emocionais, psicológicos, que acabam gerando bloqueios em relação a toda a energia que flui ou poderia fluir. Quirón, ele traz essa consciência de precisamos nos curar neste momento, para termos ações mais produtivas, para termos ações mais elevadas e, de fato, manifestarmos com todo o nosso potencial aquilo que queremos no nosso campo profissional, nas nossas conquistas, nas nossas ações e tudo mais. Então, Quirón, ele traz a ideia da cura em relação à nossa parte financeira, porque ele já está no finalzinho do terceiro decanato de Áries, já indo praticamente já para Touro. Então, nós estamos falando aqui de uma influência extremamente ligada às nossas ações, cura das nossas ações, romper os medos e as inseguranças, que é a força que Áries nos traz em relação a Quirón, para que isso possa preparar a jornada de conquistas financeiras, de potencializar nossas conquistas ligadas à parte profissional, porque nós já estamos recebendo essa força paralela de Touro ali. Então, Quirón, ele vem para trazer esse senso de cura na nossa vida. Então, vamos dar uma analisadinha agora no nodo. Deixa eu até anotar já isso aqui, para colocar ali na nossa mandala. Deixa eu anotar aqui, deixa eu dar uma olhada no mapa. Nodo norte, 27 graus em Peixes. Deixa eu anotar aqui, 20 graus, Peixes, para que eu possa colocar ali na nossa mandala astrológica. Vamos falar do nosso nodo norte nesse momento, que está em 27 graus de Peixes, ou seja, ele já está no finalzinho da frequência de Peixes, já também migrando, né, para essa frequência de Áries. Então isso daqui vai ser maravilhoso, porque o Nodo Norte, ele fala muito sobre a nossa missão, o direcionamento de onde nós estamos indo, ou pelo menos para onde nós, de fato, deveríamos ir. Então o Nodo Norte, ele traz a consciência da influência da espiritualidade em nossas vidas. Como ele já está no finalzinho de Peixes, nós entendemos que muitas das vezes, ao longo deste ano, nós podemos sentir que a nossa missão pode ser um pouco enfraquecida. Ela pode perder um pouco de energia ao longo da jornada desse ano astrológico. E nós podemos resgatar essa essência, essa energia, essa vibração, através de ritualísticas, através de meditações, através da nossa MQ Nova Era que fazemos, né, mensalmente como operadores, através de uma conexão com a cura em relação aos nossos padrões de missão, entendendo que o Nodo Norte nos direciona para uma missão espiritualizada, universalista, em conexão com essa ação, com esse pedido de manifestação daquilo que nós temos em relação à espiritualidade dentro de nós. Em contrapartida, o Nodo Norte, ele pede cuidado em relação à casa 6, em Virgem retrógrado. Ou seja, cuidado para não tropeçar nos próximos passos. Em Virgem, a gente traz aquela ideia do conflito da humildade e tomar cuidado para não ser trouxa, para não ser bobo, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está sendo humilde, quando na verdade a gente está sendo humilhado. As pessoas ou situações estão se aproveitando da gente. Então, cuidado com as pessoas que se aproveitam das suas técnicas, das ferramentas espiritualistas e universalistas que você disponibiliza
para a cura do ser, para a cura do corpo, para a cura da imagem, para a cura daqueles que te procuram. Cuidado com aquela visão de vamos trocar terapias? Olha, eu faço uma técnica para você, você faz outra para mim. Isso pode interferir na sua missão, principalmente ligado à sua parte financeira, profissional. Por quê? Porque o Nodo Sul, ele traz assim, um aspecto de trígono com a casa 2 em Urano, Urano na casa 2, em Touro. Então, cuidado para não perder dinheiro, por achar que você está sendo humilde, caridoso, bondoso, bonzinho, ajudando o outro, quando na verdade aquela pessoa pode pagar o seu atendimento. E na verdade está se aproveitando de você trocando com outra técnica. Às vezes é válido, mas coloca na balança, no crivo da razão, para que esse Nodo Sul não interfira nos seus aspectos de compreensão e você não venha tropeçar nos mesmos passos em oposição com o seu Nodo Norte, que direciona você para a sua missão espiritual, porque nós temos assim um aspecto de oposição entre o Nodo Norte e o Nodo Sul. Então, cuidado para não tropeçar em ações espiritualistas, terapêuticas, de cura, com pessoas que só querem se aproveitar de você neste momento. Tá certo? O meio do céu está ligado a 27 graus de Sagitário e 32 minutos, já no terceiro decanato. Então, cuidado para não viajar na maionese em relação ao seu profissional, em relação a tudo aquilo que você quer para a sua vida, de forma financeira, em relação às suas conquistas, porque a casa 11, a casa 10, desculpa, ligada à carreira, às ambições, à sua reputação, ao seu nome. A gente está falando aqui das suas ambições, do seu propósito de vida. Está ligado à nossa posição social, ao seu nome, ao meio, a tudo aquilo que você apresenta, aos objetivos que você tem para esse novo ano, profissionalmente falando, a maneira como queremos ser vistos pelo mundo exterior, pelas pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais e assim por diante. Também se relaciona com a nossa autoridade e a estrutura, a nossa base, o alicerce que queremos para a nossa vida. Então, o meio do céu, no terceiro decanato do Sagitário, ele traz essa visão de expansão com maturidade, porque nós já estamos pegando um pouco dessa energia de Capricórnio. Então, vamos expandir, vamos crescer, vamos buscar, vamos nos atualizar, vamos trazer novas tecnologias através de cursos, palestra, treinamento, mas com maturidade. Porque é que nem livro, né? A gente compra 20 livros e a gente acaba lendo metade do primeiro e a gente acaba não lendo mais nada. Então, tenha maturidade no conhecimento intelectual que você busca. Tenha maturidade nos cursos e treinamentos que você possui. Coloque isso em prática na sua própria vida com maturidade. Tá certo? A hora da fortuna está a 21 graus e 10 minutos de Câncer na casa 4, mostrando uma fluidez, uma leveza nos nossos relacionamentos familiares. Em trígono com Saturno, pede maturidade. Em trígono com o Nodo Norte retrógrado, pede cautela para que você não tropece novamente nas relações familiares, nos mesmos erros com a sua ancestralidade, com pai, com mãe, com irmãos. Por mais que vá fluir, por mais que esteja leve, cuidado com esse Nodo Norte retrógrado em influência, aspecto de trígono com a roda da fortuna, tá bom? Vamos entrar aqui agora nas suas perguntas, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo aqui do lado. Vamos colocar aqui sementinhas, né? Nos planetas, nos aspectos, nas escritas estelares. Então, quadratura. Vamos trabalhar aqui quadratura, que saiu. Vamos trabalhar o signo de Aquário, que saiu muitas vezes. Perguntas, pessoal? Uma pergunta em relação ao ano, né? Pode perguntar em relação ao ano, em relação a qualquer dúvida que você tenha, né? Vamos trabalhar isso. Caso você tenha essa dúvida, é bacana a gente falar sobre esse mapa um pouquinho mais. Eu acho que a gente já falou muito, né? Eu acho que a gente deu uma rodada bem bacana aí em todo esse ciclo astrológico.
passando pela Lua, o Sol, a Lua, o ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, depois nós fomos para Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, depois nós falamos um pouco de Quíron, Nodo Norte, Nodo Sul, o ascendente a gente falou logo no começo, meio do céu, a roda da fortuna. Então, é sobre isso, né? A Rita pergunta sobre os conflitos entre as nações. Então, perceba, Rita, esse mapa, ele é bem claro em mostrar aqui conflitos em relação às nações, principalmente nas questões de comunicação. Então, nós percebemos Mercúrio a 7 graus de Áries, porém retrógrado, né? Então, nós percebemos aqui que as comunicações serão desafiadores em relação aos líderes, em relação aos grupos, em relação a esses países que, com toda certeza, esse ano não vão se comunicar bem. Um vai falar uma coisa, o outro vai entender outra, e com muito egoísmo e com muitas limitações vão buscar se precaver, pensando somente no seu próprio umbigo, né? Então, a pergunta é, eles irão se entender? Não, não irão. Esse mapa já mostra que ainda existem muitos desafios e muitos conflitos na área da comunicação em relação a todo essa visão coletiva, né? Então, por mais que a gente tenha presidentes ou nações perdendo suas lideranças, algumas lideranças ou vão entregar o cargo, ou vão ter ali desafios, entregando essa responsabilidade para outras pessoas, mas a comunicação será o grande desafio das nações nesse ano novo, tá? Alceni, como é interessante o quanto o mapa esclarece sobre o nosso momento e aquilo que precisamos trabalhar através de autoanálise. A astrologia, Alceni, ela é exatamente isso. Ela fala muito sobre essa autoanálise que vai gerar aquilo que nós buscamos em relação à autocura. Ela é um mapa da nossa vida, seja no mapa natal, que tem uma visão completa da nossa jornada desta encarnação, ou seja, da nossa revolução solar, que é um mapa que nós fazemos no nosso aniversário. É sempre bacana fazermos o mapa da nossa revolução solar alguns dias antes do nosso aniversário, para analisarmos esse ciclo do seu aniversário deste ano até o próximo aniversário. Então, são 12 meses ali de orientação que o mapa vai nos trazer em relação ao que temos que fazer, pensar, intuir, tomar cuidado, autoanalisar, buscar essa autocura. Então, o mapa, ele traz surpresas, ele traz clareza, ele traz, assim, uma grande revolução para o nosso ano. E evita que a gente tenha diversos prejuízos. É incrível. Rita, esse entendimento às avessas já não seria desculpa para guerras? Então, nós percebemos que desde o ano passado, desde os últimos mapas, né, nós estamos falando dessas desculpas, né, para as guerras. E quando a gente olha para o Mercúrio retrógrado, a gente está falando de repetições. A gente está falando de momentos onde a comunicação não está fluindo e esses líderes não querem que fluam. Eles ficam... essa energia retrógrada, ela fica se repetindo. A comunicação é aquela comunicação batendo na mesma tecla. Ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém quer ter um olhar amplo para uma nova discussão, uma nova conversa, um novo diálogo. Não, eles ficam voltando sempre no passado, em conflitos do passado, e buscando se enraizar e se agarrar nesses diálogos, né, extremamente bélicos. Isso vai continuar, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que o mapa ele nos convida a uma visão espiritualizada, universalista, uma nova jornada de comunicação, né? É muito forte isso para esse ano. Tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos, pensamos, vibramos, projetamos para o universo. Vamos fazer sempre o oposto, né? Se há um conflito na comunicação, que possamos trazer uma comunicação fluida. Se há um conflito no brilho planetário, que possamos projetar a nossa luz.
Se há um conflito em relação às curas, em relação à humanidade, que possamos ser o curador e levarmos essa informação universalista para todas essas pessoas, trabalhando, então, a nossa reparação do mapa astrológico. E esse é o nosso real objetivo, reparar esse mapa, para que a humanidade, para que o planeta, para que todos nós possamos galgar uma nova frequência planetária e, ao mesmo tempo, enfraquecer esses aspectos ruptivos, destrutivos, desafiadores ao redor do planeta, e vamos trabalhando todas essas questões que nós enxergamos aqui através dessa autoanálise, através dessa autocura. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de mais de 1 hora em relação ao nosso mapa, ao nosso ano novo astrológico, em relação a toda essa conversa com todos os nossos planetas, com todos os nossos signos e com todas as casas que foram trabalhadas. Eu vou mandar lá no grupo para vocês verem uma foto da mesa quântica reparação do mapa astrológico, e assim que eu trabalhar todos os aspectos, eu mando uma foto da nossa mandala astrológica que vai vibrar por todo esse ano na vida de vocês, com todas essas questões que nós falamos. Então, foi um bate-papo, foi uma aula incrível, onde nós conseguimos pegar toda essa energia do Ano Novo Astrológico, bem no início dele, às 6 da manhã, né, projetando toda essa frequência para a nossa vida, principalmente através da nossa expansão de consciência. Porque ter consciência, ter noção, estar conectado através dessa expansão de consciência com todas essas informações, é o que de fato traz isso à existência através do nosso ascendente. Então, gratidão pela participação, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, estarmos juntos nessa jornada. A astrologia, ela é incrível, né? Então, se você não é astrólogo ainda, eu convido você para a astrologia estelar, onde nós temos uma visão ampla sobre várias questões de forma bem prática. E um outro ponto que eu quero avisar vocês. Nos nossos últimos rituais, nós preparamos um pó, né? Nós preparamos esse pó mágico na força de Lilith, na força de Lúcifer cósmico. Nós potencializamos isso para curas, transcendências, prosperidade e outras coisas mais. Está extremamente potencializada. E hoje eu vou deixar potencializando ainda mais a nossa mandala astrológica. E se você quer ter acesso a esse vidrinho com esse pó, que você pode usar para as suas questões financeiras, monetárias, relacionamentos e libertação de vários padrões e crenças limitantes, entre em contato. Depois eu vou pôr uma fotinho e toda a descrição lá no grupo para você, tá bom? Então, um beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro.